Nós vamos analisar agora alguns conceitos, né, para compreender o que deve ser feito para realizar essa alteração automática aí no banco de dados. Bom, a linguagem SQL ela é dividida em algumas partes, né, por assim dizer. Nós temos a DDL, temos a DML, a DCL e temos o controle de transações. A DDL é a linguagem de definição de dados. Ela fornece comandos para definição e modificação de esquemas de relação, remoção de relações e criação de índices. E esses aí são os principais comandos que fazem parte da DDL, né? Create, alter, drop, são comandos que você não vê no seu dia a dia quando você está manipulando os dados, tá? Então você não, dificilmente você vai utilizar um alter, um drop quando você está consultando os dados. Você utiliza um select, um insert, um update, né? Então é por isso que ela é chamada de linguagem de definição, né? É a parte da SQL onde nós definimos os dados. Então nós vamos ter aí o create table, o alter table, drop table, drop index, tá? São os comandos de definição. Já a DML, que é a linguagem de manipulação, é aquela que nós usamos no dia a dia, né? Inclui uma linguagem de consulta baseada na álgebra relacional e no cálculo relacional. Compreende também comandos para inserir, remover e modificar informações em um banco de dados. E aqui nós temos os comandos básicos, né? São os mais conhecidos: select, insert, update, delete, tá? Nós temos ainda a DCL, né? Essa aí também nós não utilizamos no nosso dia a dia, né? Os DBAs, os administradores de banco de dados, que tem mais convívio aí com essas outras partes da SQL, né? A DDL e a DCL. A DCL, linguagem de controle de dados, é o conjunto de comandos que fazem o cadastramento de usuários e determina o seu nível de privilégio para os objetos do banco de dados. Aqui nós temos os principais comandos, o grant e o revoke. E por fim nós temos o controle de transações, né? A SQL inclui comandos para a especificação do início e do fim das transações. Diversas implementações permitem o trancamento explícito de dados para o controle de concorrência. E aí nós temos o commit, o rollback, save point, né? Commit e rollback, também conhecidos aí no nosso dia a dia. Quando nós trabalhamos com controle de transações, commit para confirmar aí todos os comandos que foram efetuados desde o início da transação, e o rollback para cancelar todos os comandos que foram realizados desde que se iniciou a transação, tá? Essas então as partes da linguagem SQL. Bom, então como o nosso caso aqui, né, o nosso problema é alterar o banco de dados, a estrutura do banco de dados, o que nos interessa então é a parte da SQL conhecida como DDL, que é a linguagem de definição de dados. É através dessa parte da SQL que nós criamos, alteramos e apagamos tabelas e índices. E em tabelas aí estão incluídos os seus campos, né? Uma tabela é definida usando o comando create table. E aqui nós temos a sintaxe, né? Create table, nome tabela, campo 1 tipo 1, campo 2 tipo 2, e aí qual é o campo que é a chave primária. Aqui nós temos um exemplo. Create table usuário, código integer, nome char20, senha char10, e quem vai ser a chave primária é o campo código. Para alterar uma tabela, nós usamos o comando alter table. Para inserir um novo campo, utilizamos a cláusula add. E para retirarmos um campo, utilizamos o drop. Então, nós temos aqui a sintaxe, né? Alter table, nome da tabela, add, campo 1 tipo 1, campo 2 tipo 2 e assim sucessivamente. E para apagar campos, seria alter table, nome da tabela, drop, para apagar, e aí a relação de campos que serão apagados. E aqui nós temos os exemplos, né? Alter table usuário, add função, char20, ou alter table usuário, drop função, vai apagar o campo função da tabela usuário. Para apagar a tabela, nós usamos o drop.
né? Veja que na DDL, para remover, apagar, é o drop. Lá na DML, na linguagem de manipulação, nós usamos o delete, quando nós estamos consultando, manipulando os dados. Aqui, quando nós estamos definindo dados para apagar, é o drop, né? Na DML, para alterar, é o update. Aqui, para alterar, é o alter, né? Então, tem essas diferenças aí para que não haja confusão. Então, aqui nós temos a sintaxe, né? Drop table, o nome da tabela, ele vai apagar a tabela do banco de dados, né? Exemplo, drop table usuário. E finalmente nós temos aqui a questão dos índices, né? Os índices podem se tornar muito importantes ao se pesquisar dados numa tabela. Na maioria dos casos, tornam as consultas mais rápidas. Para criar um índice, utilizamos a seguinte sintaxe: create index, nome do índice, on, nome tabela campo. Então, o primeiro índice, ele vai ser criado para essa tabela em cima desse campo aqui. Aqui nós temos o exemplo, né? Create index ind nome, on, o usuário, nome da tabela, nome, o nome do campo, tá? Então vai ser um índice para o campo nome da tabela usuário. E para apagar o índice, nós vamos usar a seguinte sintaxe: drop, novamente o drop para apagar, drop index, nome da tabela, ponto, nome do índice. Aqui nós temos um exemplo, drop index usuário, ponto, ind nome, tá? Então aqui para nós termos só uma noção, né, da DDL, já que é essa parte da SQL que nós vamos usar ativamente nesse treinamento para gerarmos o script de alteração do banco de dados.